Antes mesmo de terminar a Segunda Guerra Mundial, os líderes dos aliados se reuniram para decidir as áreas de influência na Europa e para decidir os rumos do mundo. Essa aula é especialmente para vocês que já estudaram a Segunda Guerra Mundial e que logo estudarão a Guerra Fria. E essas reuniões, essas conferências foram tão importantes que é o que vai definir a Guerra Fria. As 3 conferências que vamos estudar é a Conferência de Teherã, a Conferência de Ialta e a Conferência de Potsdam. Vamos lá? A proposta desta aula é montar um quadro com 4 colunas, com o local, com a data, com os participantes e as decisões de cada conferência. Vamos começar pela Conferência de Teherã, que ocorreu na capital do Irã, Teherã, no ano de 1943, ainda durante a Segunda Guerra Mundial. Pela primeira vez, se reuniram os 3 grandes líderes: Churchill, primeiro-ministro da Inglaterra, Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, e Stalin, governante da União Soviética. Foi o primeiro dos acordos firmados pelos aliados. E decidiu-se, as 3 principais decisões da Conferência de Teherã foi que os aliados iam intervir na França, o que culminará no dia 6/6/44, o dia D, e que merece um vídeo à parte. Decidiu também que a Alemanha, depois de vencida, seria dividida entre os aliados. E decidiu que a União Soviética poderia anexar os países bálticos, Estônia, Letônia e Lituânia. No mês de fevereiro de 1945, ocorreria uma nova conferência. A princípio, estavam escolhendo um ponto no mar Mediterrâneo, mas Stalin, com o pretexto que tinha medo de voar, ofereceu Ialta para a reunião. Então a conferência foi em Ialta, também chamada de Conferência da Crimeia, na antiga União Soviética. Hoje em dia é uma região ucraniana disputada pela Rússia. E novamente os 3 grandes se reuniram: Churchill, Roosevelt e Stalin, e foram 4 decisões principais. A Liga das Nações seria substituída pela ONU. A ONU não nasceu da noite para o dia, foram anos de planejamento. A Nações Unidas foi usada pela primeira vez em 1º de janeiro de 1942, quando mais de 20 nações firmaram um compromisso que continuariam lutando contra as forças do eixo. Foi o presidente Roosevelt que concebeu as Nações Unidas, mas foi na Conferência de São Francisco, no ano de 1945, que foi redigida a Carta das Nações Unidas, dando origem à ONU. 1945. Na verdade, a ONU foi oficializada no dia 24 de outubro de 1945, que é comemorado até hoje em todo o mundo como o Dia das Nações Unidas. Em 1948, a ONU publicou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Essa declaração foi inspirada na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 da Revolução Francesa e dizia basicamente que todo ser humano tem os mesmos direitos: direito à vida, à liberdade,
de expressão, a liberdade de opinião e igualdade de todos perante a lei, independente de cor, raça, nacionalidade, religião ou opinião política. Outra decisão da Conferência de Yalta foi que a Alemanha seria ocupada pelos aliados depois da Segunda Guerra Mundial, que a Alemanha seria dividida em zonas de influência. Na Conferência de Yalta ficou decidido também que todos os países do leste europeu ficariam sob influência soviética. Na ocasião, Stalin prometeu que teria eleições livres e democracia nestes países. Mas parece que democracia tinha um significado diferente para Stalin, porque ele implantou ditaduras comunistas. Tanto Roosevelt quanto Churchill foram criticados posteriormente por ter cedido em demasia nesta Conferência de Yalta. A maior crítica dirigida a Roosevelt foi que ele concordou em deixar quase toda a Europa oriental sob influência soviética. Pensando bem, não havia muito o que fazer, já que Stalin tinha suas tropas posicionadas na Europa Central e na Europa Oriental. O Exército Vermelho da União Soviética tinha libertado esses países das garras nazistas, mas agora exerciam domínio sobre esses países. E os países do leste europeu, Romênia, Bulgária, Tchecoslováquia, Polônia e Hungria, vão acabar mudando seu regime e vão passar a ser regimes comunistas durante toda a Guerra Fria. Vão ser os chamados países da cortina de ferro, mas isso é assunto para outra aula. E a quarta decisão da Conferência de Yalta era que a União Soviética tinha prometido declarar guerra ao Japão depois da rendição alemã. Isso acabou não ocorrendo, já que depois dos bombardeios a Hiroshima e Nagasaki, que vocês estudaram na última aula, o Japão acabou se rendendo. Em questão de meses, houve uma mudança drástica na política, porque o presidente dos Estados Unidos, Roosevelt, morreu de AVC e foi substituído pelo seu vice, Harry Truman, o mesmo que autorizou o lançamento das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. E Churchill, primeiro-ministro da Inglaterra, foi substituído por Clement Attlee, que venceu as eleições britânicas de 1945. Churchill foi substituído durante a Conferência de Potsdam. A Conferência de Potsdam é a última desta aula. Ocorreu em Potsdam, uma cidade vizinha de Berlim, na Alemanha, entre julho e agosto de 1945. Foi lá que os participantes vitoriosos, que são os aliados, se juntaram para decidir e administrar a Alemanha vencida, que tinha se rendido incondicionalmente no dia 8 de maio, conhecido na Europa como o Dia da Vitória. É o dia V, o Dia da Vitória na Europa. Quais foram os participantes, então, da Conferência de Potsdam? Harry Truman, pelos Estados Unidos, Clement Attlee, pela Inglaterra, e Joseph Stalin, o ditador da União Soviética. E as principais decisões eram todas referentes à Alemanha. Na verdade, Potsdam foi uma reunião feita para decidir o futuro da Alemanha derrotada. Decidiu-se que a Alemanha seria desmilitarizada, desarmada, desnazificada e democratizada. A Alemanha teria que ceder
conceder territórios para a Polônia e pela União Soviética. E o nazismo seria considerado crime. Então, a desnazificação da Alemanha foi a destruição de todos os símbolos, livros, monumentos nazistas. O próprio nazismo ficou proibido. E aqueles criminosos de guerra deveriam ser julgados e punidos no Tribunal de Nuremberg. O Tribunal de Nuremberg tem os filmes, merece um vídeo à parte. É claro que alguns fugiram, alguns nazistas fugiram e não foram julgados. Por exemplo, Adolf Eichmann e Joseph Mengele. Joseph Mengele morreu no Brasil, gente, sob um nome falso. Também foi decidido na Conferência de Potsdam que a Alemanha teria que pagar indenizações aos países atingidos pela Segunda Guerra Mundial, com destaque para a União Soviética. E de acordo com reuniões, com as conferências anteriores, a Alemanha seria dividida em 4 zonas de influência. Uma britânica, uma norte-americana, uma francesa e uma soviética. E a própria capital, Berlim, que ficava no setor soviético, também foi dividida em 4 zonas de influência. Qual é o resultado disso? Que as 3 zonas capitalistas vão dar origem a um novo país, a Alemanha Ocidental, que é a República Federativa da Alemanha. E o setor soviético vai dar origem à Alemanha Oriental, também chamada de República Democrática da Alemanha. E vocês vão lembrar que durante toda a Guerra Fria vai existir 2 Alemanhas. A existência de 2 Alemanhas não ocorre em outro período, somente durante a Guerra Fria. E o Muro de Berlim será outro símbolo da Guerra Fria, mas será construído somente em 1961. E a Alemanha será reunificada somente em 1989, com a queda do Muro de Berlim. Mas aí eu já estou falando de outro assunto. Beleza então, pessoal?